E aí, beleza? Essa aqui é a Sam, a garota mais azarada do mundo. Só que em Luck, filme de 2022 da Apple TV, ela acaba encontrando um gato preto da sorte. Em busca de ter um pouquinho, descobre um universo milenar de criaturas mágicas, onde o azar e a sorte são criadas para o mundo. É uma aventura interessante onde Sam quer acabar com a urucubaca. Sam Greenfield é uma garota que completou 18 anos e era o seu último dia da Summerland, um lar para garotas órfãs que ela passou uma boa parte de sua vida. E mesmo não querendo ir, pois adorava sua melhor amiga Hazel, no qual torcia muito para encontrar uma família, eram as regras do orfanato. Não só desse lar, mas de toda uma vida de orfanatos e lares para crianças que Samantha Greenfield passou. A única amiga mais próxima que tinha era sua assistente social, no qual conseguiu a sua emancipação. E agora teria seu próprio emprego e apartamento. Uma nova vida a partir da maioridade. Que legal, né? Mas só tinha um problema, né? Sam é a garota mais azarada do mundo. Sim, pra vocês terem noção, no seu primeiro dia, a chave já foi parar no bueiro e precisou de uma chave extra. E sem falar das atrapalhadas dentro do apartamento, como tentando fechar a janela, que deixou o seu quarto cheio de folhas. Fora que o celular despertou errado e já estava atrasada para o seu primeiro dia de trabalho. Ficando presa no banheiro, mas nada que um jeitinho não desse conta, né? E era assim o tempo todo, tanto para achar o par de meias corretos e preparar o café da manhã. Sempre um desastre. E para ir trabalhar, então, pneu da bicicleta vazio. Mas nada que um pouco de esforço e lutar contra o universo do azar não desse certo. E chegou em cima da hora na Flowers and More, uma loja de materiais de artesanato e decoração. E seu chefe Marvin estava bem animado com sua nova funcionária. Coitado, mal sabia que Sam era o azar ambulante. Só que Marvin era um cara gente boa e tinha esperanças que ela iria se dar bem no trabalho. Naquela noite, meio chateada por sua amiga Hazel não ter sido adotada, sentou na calçada para comer um lanche e encontrou um simpático gatinho preto com muita fome. E serviu de bom ouvinte, onde Sam dizia que se tivesse o poder dava toda a sorte do mundo para sua amiga encontrar uma família e não acabar como ela, azarada na vida. Mas parece que o bichano não estava muito interessado em ouvi-la. Comeu e meteu o pé dali. O famoso gato vira-lata, né? Mas foi a partir daí que sua sorte começou a mudar, pois achou uma moeda na rua, a verdadeira moeda da sorte. E a partir daí foi só isso mesmo. O celular despertou no horário certo, sua janela não estava aberta, encontrou de cara o par de meias e a torradeira não travou. Sequências de sortes inacreditáveis que ela nunca teve, descobrindo que era tudo por causa da moeda. E fez um teste para ver se era verdade. E o resultado foi um só, né? Pura sorte. Caracas. E no trabalho, então, tudo estava dando muito bem. Até o Marvin estava impressionado. Então aquela moeda seria o presente que iria dar para sua amiga Hazel. Com certeza ela ia conseguir uma família, só que ao ir ao banheiro tirou a moedinha do bolso. E por que raios alguém faria isso, né? O seu azar aflorou de novo. E adivinha só, a moedinha foi parar na privada automática do Flash 9000 e mesmo tentando com muito cuidado, a descarga foi acionada. Garantia de fábrica, né? E perdeu sua moedinha da sorte, chorando as mágoas novamente para o gatinho na frente da lanchonete, dizendo para ele que no dia anterior achou uma moedinha e achou que a sua sorte tinha mudado, só que perdeu a moeda em uma privada. E acreditem, meus amigos, o gatinho também não gostou. Você fez o quê? Você deu descarga na minha moeda? Olha só, um gato que fala ainda da moeda da sorte. Sam já tratou de querer mais com o gatinho, né? E foi louca atrás dele. Mas diferente dela, ele tem muita sorte. Já Sam é azarada em tudo que faz. E mesmo tentando incansavelmente, não conseguiu pegar. Mas percebeu que o gato não é bem um gato, pois conseguia abrir portais para outro mundo. E ainda era bem rabugento. Claro que ela não perdeu a oportunidade. E foi parar neste tal mundo onde ele vivia. E acreditem, é a terra da sorte. É a
terra da sorte, o reino mágico que produzia toda a sorte do mundo. Isso pode parecer confuso, mas não eram permitidos humanos. Segundo as criaturas mágicas, e o gato preto se chamava Bob, e era um gato encanador, que achava pontos de sorte obstruídos para que os duendes consertassem, e ele usava aquela moeda no mundo dos humanos, pois lá as criaturas mágicas não têm sorte. Só que esse item mágico pertencia à Sortilândia, e se não fosse devolvido para a capitã, seria banido para Azarópolis, a terra do azar. Mas Sam ouviu toda a conversa, descobrindo sobre o depósito de moedas que os duendes contaram. E o plano era o seguinte: ela daria um botão para servir de uma moeda, uma gambiarra, até pegarem uma de verdade. E depois que ela usasse apenas uma vez com sua amiga, devolveria. Um plano meio confuso, mas Bob aceitou. Ótimo. O jeito foi enrolar a capitã para que Sam passasse pela segurança. Depois deu a ela roupas. Se alguém perguntasse, era um duende da Letônia. Lá eles são gigantes. E olha, a Terra da Sorte era algo fantástico. Todos eram abençoados pela boa sorte, e azar não existia, a não ser que fosse trazido por Sam, por exemplo. E o lance era achar um tal de Gary, um duende que trabalhava polindo moedas e tinha uma baita sorte, fora que era bem simpático, já impressionado com o tamanho de uma duende da Letônia que ele nunca tinha visto. Sam queria saber como eram polidas as moedas, e claro que ele veio mostrar com muito prazer. O problema é que só duendes com extrema sorte podem fazer isso, e ela era a humana mais azarada que existe, pois o trabalho era simples, pegava a moeda, polia e era absorvida para ser entregue aos duendes. Só que Sam, tão azarada, que pegou justamente o botão que ela mesma deu ao Bob, e foi um desastre que só na fábrica de polimento. Para a sorte deles, Gary era um duende muito gente boa e melhor amigo de Bob. Então Sam contou toda a verdade, que primeiro era humana e depois perdeu a moeda de Bob e precisava recuperar. Um baita problema, né? Pois se descobrissem que uma humana estava na Terra da Sorte, iriam direto para Azarópolis, que, apesar de ser a outra metade do mundo, era um lugar sinistro. Mesmo com a capitã na bota, investigando com coelhos quem tinha ferrado com tudo, o plano de Gary era recuperar a moeda que Sam perdeu no mundo dos humanos com um drone coelho, que não era usado há séculos. E para ele funcionar, precisava de um cristal. E para pegar esse cristal, teria que ver um dragão. E neste momento, com meia hora de filme, eu pensei, poxa vida, por que complicar tanto assim um filme, gente? Sei lá! Mas, em resumo, foram no Departamento da Sorte, onde os porcos mágicos criavam os cristais através dos trevos. E era o dragão da sorte que colocava a esperança e sentia o cheiro para ver se não tinha nenhuma partícula de azar. E essa era o cristal que eles precisavam. Depois de conseguirem, Bob mostrou a Sam o aleatorizador, a máquina mais importante dos dois mundos, a responsável por sorte e azar existirem. E claro, ter um propósito para os humanos, pois o azar e a sorte eram totalmente aleatórios, determinando se um humano tinha um dia bom ou ruim. Mas, de volta ao plano, o drone coelho estava carregado. Bob acionou ele na sala de máquinas e Sam distraiu os coelhos com uma dança maluca, tudo indo conforme o plano. E olha, até o coelho conseguiu achar a moeda no mundo dos humanos. O problema é que a capitã sabia que um gato não devolveu a moeda da sorte, e isso era considerado um roubo, e se fosse pego, iria direto para Azarópolis. E olha só, Bob era um dos 3 suspeitos. E Bob, se por acaso for você, eu vou adorar isso. Outro problema foi que o robô coelho estava cheio de caquinha de humanos e Gary não teve coragem de pegar. Nisso, o robô foi sugado, indo parar no entremeio, o lugar que dividia Sortilândia e Azarópolis. E para piorar, Sam apertou o botão errado do elevador, indo parar direto na Terra do Azar, já chegando no que ela sabe de melhor, né? E não conseguiu voltar para o elevador, ficando presa em Azarópolis. E para voltar, Sam precisava achar a Torre 13, o centro chamado Pesquisa de Cocô de Cachorro, e lá teria uma passagem. Só não entendi por que ela correu das criaturas azaradas, onde simplesmente podia pedir ajuda com o elevador, né? Mas ficou com medo e saiu correndo, e descobrindo que aquele mundo não era muito diferente da sua vida, cheia de contratempos. Mas ao chegar na Torre 13, em meio às inúmeras portas que ditavam azar no mundo, quando um cachorro fazia cocô na rua, ela encontrou a passagem e chegou no entremeio, lugar que a gravidade era invertida, e finalmente encontrou o Bob. Ok, agora pula!
Uai! E olha, eu até gostei dos personagens, apesar de serem mal explorados, como o unicórnio chamado Jeff, que era o responsável por fazer as partículas de azar fluírem sem obstrução e pudessem ser misturados na medida certa. E quem já teve muito azar na vida? Foi a dragão Baby, que fez ele ter esperança e sorte de novo, por quem ele ainda era apaixonado. E foi essa dica que ele deu para Sam, já que a moeda que estava no coelho tinha sido devolvida. Se ela quisesse uma moeda, era só falar com Baby, o dragão da Sortilândia. Então, se era só isso, ok, ela foi. E quando conheceu Baby, descobriu que ela era a dona da sorte toda. Foi ela quem forjou os 2 cristais milenares, da sorte e do azar, que davam equilíbrio ao mundo dos humanos. Era meio cheia de regras, tinha pavor de qualquer partícula que viesse de Azarópolis, pois, segundo ela, qualquer pedacinho de azar poderia acabar com o mundo da sorte. E o seu grande sonho era poder ser dona do universo e poder fazer todo mundo ter sorte, pois quando as pessoas têm sorte, elas prosperam e ficam sempre felizes na vida, já que quem tem azar o tempo todo são muito infelizes. E Sam sabia exatamente como era isso, mas como percebeu que ela estava meio desanimada, deu a ela uma moeda da sorte para fazer os seus dias mais felizes. E assim que ela não precisasse mais, era só devolver ao departamento dos duendes. Tá aí, problema resolvido, né? E iria dar para sua amiga, conseguindo ser adotada, e devolver para Bob, para não ser banido. Só que isso aconteceu mais rápido, e Bob foi pego pela capitã, pois sabia que ele tinha colocado o botão na máquina de moedas. Sam sentiu que precisava ajudar, já que considerava ele um amigo, devolvendo a moeda que faltava para a capitã. Ela é toda sua, capitã. É impressionante. Tá, mas parece que arruma um problema e aparece outro. E fazer o que agora sem moedas da sorte, que era impossível conseguir? E foi daí que tiveram uma brilhante ideia. Já que sabia por onde o azar passava lá no entremeio, por que não desligaram todo o azar do mundo e deixar apenas as pessoas com muita sorte? Por que eu não pensei nisso antes? Ir lá para o mundo dos duendes, desligar toda a urucubaca da humanidade e deixar todo mundo feliz. Não. Tudo no esquema. Assim que sua amiga fosse adotada, Bob ia ligar a máquina de novo. Só que não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, ela explodiu com tanto azar acumulado, liberando todo aquele pó de Azarópolis para a Sortilândia. Um caos só, né? Não só para a Sortilândia, mas para todo o mundo dos humanos. A famosa maré de azar para todo lado. E como os cristais foram quebrados, os porcos não poderiam mais forjar a sorte, pois os trevos estavam todos secos e as moedas contaminadas. Ok, né? Já que estava tudo lascado, Bob revelou que também não tinha sorte nenhuma. Era um gato clandestino de Azarópolis, que por acaso encontrou uma moeda e por isso ficou esse tempo todo sendo um gato preto da sorte. Mas não se passava de um ladrão. E Sam também abriu o jogo. Disse que era uma humana que precisava de ir para casa, para desânimo total da dragão Baby, que foi enganada por uma humana e um gato preto. Filha, bem-vinda à vida. Porcaria. Mas ok, Sam sabia onde tinha um pó verde que era de Sortilândia e estava lá em Azarópolis. Chegaram lá descobrindo que o lugar, na verdade, era um bar do Raizinho, o prefeito de Azarópolis, e não tinha nada de monstros por ali. Eram apenas goblins e raízes e uns bodes meio esquisitos, que eram as criaturas mais azaradas possíveis. Mas acreditam, eram felizes assim, pois tinham a visão diferente do que era o azar, enxergando sempre uma nova oportunidade. E relacionava ele como um ponto de vista diferente, e assim conseguiam viver felizes. E o pó verde estava no dose de sorte, a máquina que ele fez para a galera se divertir e sentir o que é ter um pouquinho de sorte às vezes. Achando esse pó, um dia desses que foi consertar um cano, dando para Sam poder consertar as coisas com a Dona Dragão. Só que não podia esquecer da poeira de Azarópolis, e com a ajuda de Jeff, antigo amor de Baby, entregaram os pós para ela forjar os cristais que precisavam para fazer a máquina voltar ao normal. Só que daí ela forjou 2 pedras da sorte e uma do azar, dizendo que aquela era a grande oportunidade, que agora pra frente todo mundo tivesse apenas sorte e nada de azar no mundo. Mas se ela fizesse isso, acabaria com Azarópolis e o propósito das criaturas por lá, que eram seres bondosos e não viam o azar como uma coisa ruim. Que apesar de isso ser estranho, todos precisam de azar na vida, pois é ele que faz as oportunidades aparecer. E foi pelo azar também que ela
conheceu o grande amor de sua vida. Um ponto de vista bastante interessante, né? Pois a sorte só faz sentido quando vem depois de um belo azar. Fazendo Baby, o dragão da sorte, repensar sobre o azar, colocando a pedra certa no aleatorizador. E a vida voltou ao normal, né? Com boas doses de sorte e azar sendo enviadas para o mundo dos humanos. E olha só, sua amiga Hazel finalmente foi adotada, para a emoção de Sam. Agora todos eram amigos novamente, pois um precisava do outro, né? Bob teria a oportunidade de escolher onde queria ficar. Em Azarópolis, onde em seu lugar estava consertado e era o gato mais querido por lá. Ou em Sortilândia, já que a capitã o perdoou e podia retornar ao seu emprego, até com sua moeda da sorte particular, para ter uma vida inteira de sorte. Mas o que ele queria era ficar com Sam, pois encontrou nela a verdadeira família, sendo isso a maior sorte que ele poderia ter em sua vida. Um dos momentos mais emocionantes do filme, finalizando o filme com Sam, Bob e Hazel passando o final de semana juntos, onde ninguém achava estranho um gato falante. Mas quem liga, né? Sam não se livrou do seu azar, mas para ela estava perfeito, não mudaria, pois foi pelo azar que levou ela a ter uma vida inteira de sorte. Terminando assim Lucky, filme de animação de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis!